Para você que está assistindo O Rei do Gado, não vale a pena ver de novo, deixo aqui o resumo do capítulo de hoje. Diga de onde você está nos assistindo, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para ajudar esse canal de resumo de novelas a crescer cada vez mais. Vamos ficar agora com o resumo do capítulo de hoje. O capítulo inicia com os sem terra marchando na direção dos jagunços armados. E o senador está preocupado, tentando evitar uma mortandade. É um latifundiário defendendo terras improdutivas e Regino, desarmado, continua sua marcha, liderando o seu povo. E o pior acontece. Mesmo o senador fazendo de tudo para evitar uma desgraça. Regino é baleado. Por sua vez, Jonas, um dos sem terra, baleia e mata o jagunço que atirou em Regino. Tudo aqui é só tristeza. Em Brasília, o senador continua triste e abatido, sem saber que o pior já tinha acontecido. A bala é retirada do corpo de Regino e Jacira pergunta se ele vai viver. Os sem terra tiram as armas dos jagunços. E Jacira diz que se Regino morrer, eles não sairão vivos de lá. O problema é que o sem terra Jonas atirou e matou o jagunço que tinha atirado no Regino. Assim, Regino pode até ser preso, se escapar dessa. E por esse motivo, Jonas é afastado do grupo. No Araguaia, Bruno está reunido com Luana, Liliana e o casal. E todos estão falando de ser amigado ou casado. É um momento sereno, cada um dá a sua opinião, mas dizem que o bom é viver junto com quem se ama. Conversando com Liliana, Luana diz que gostaria de morar ali na fazenda. E Liliana diz que entende e que acha que Luana se sente como um peixe fora d'água na casa de Ribeirão. Liliana fala da tristeza do fato de Marcos não querer ela por perto. E Luana a convida para ir até o rio, para se distrair um pouco. O senador liga para a esposa e ela se lamenta que a filha está sendo rejeitada por Marcos. Tanto é verdade que Bruno a levou para conhecer a fazenda do Araguaia, mas o Marcos não foi com eles. Rosa diz ainda que está se sentindo muito sozinha naquela casa. E o coitado do senador não sabe o que fazer com as reclamações da sua esposa. Jeremias conversa com Marieta e diz que apesar do Marcos ser um mezenga, ele gostou do maledetto. Jeremias disse ainda que os olhos de Marcos parecem com os da sua irmã Giovanna. E os dois conversam um pouco sobre este maledetto Marcos. Durante o café da manhã, Donana, conversando com Luana e Liliana, diz que se o rio Araguaia fosse mulher, ela teria ciúmes, pois o Zé adora esse rio. E as três falam da maternidade. Liliana pergunta para a Donana: por que você e o seu Zé não adotam uma criança? E a mulher responde: você me dá a sua quando ela nascer? Nisso, Liliana fica sem palavras. E as três continuam conversando ainda um pouco. Bruno diz para o Zé que Aparício teve a audácia de pedir para namorar a filha e disse ainda que para evitar de dizer um não,
Prometeu para ele que no dia que ele aparecer com 10.000 cabeças de gado, ele abençoa o casamento deles. Zé disse que o Pirilampo vai ter que comer muito feijão para conseguir isso. E os dois caíram na risada. Marcos diz a Lia que vai para o sul de Minas, para Guaxupé. E quando a moça pergunta o que ele vai fazer lá, Marcos responde que vai ver a Marieta. Lia vai sair com Pirilampo e Saracura para providenciar roupas para o show que os dois vão fazer por R$ 5.000. Chegando em Guaxupé, Marcos liga para Marieta e diz que quer vê-la. Marieta avisa que ele não vai ser bem recebido pelo tio e Marcos diz que está apaixonado por ela. Bruno diz a Zé do Araguaia que a esperança dele é que quando o filho do Marcos nascer, ele se ajeite com Liliana. Porque foi assim que aconteceu com ele e Leia, mesmo o casamento não tendo dado certo ao longo dos anos. Dona Ana explica para Liliana que homem a gente prende é com o coração. Liliana pergunta a Dona Ana o que fazer com Marcos e Dona Ana responde: para começo de conversa, não fique chorando pelos cantos por ele. Marieta foi ao encontro de Marcos e ele diz que gamou nela. Marieta diz que Jeremias acha que ele e o pai estão rondando por causa da fortuna dele. Marcos diz que troca toda a fortuna de Jeremias por um beijo dela. E é claro, os dois se beijam ali mesmo. Lupércio diz para Regino e Jacira que tem muito sem terra que age com violência, botando fogo nas plantações, matando bois nos pastos. E por causa disso, muita gente acaba pensando que eles merecem levar bala. Regino diz que no grupo dele ninguém faz isso. Regino diz para Lupércio que amanhã eles vão invadir as terras e Lupércio pede as armas de volta, que eles vão ajudar na invasão. Lupércio acaba passando para o lado dos sem terra para invadir a fazenda. Marieta surpreende Judite fazendo massa de macarrão caseira e diz que aprendeu com a mãe dela desde criança. Judite pergunta quem foi o amigo que ligou antes e a moça desconversa, mas continua preparando sua massa de macarrão. Jeremias fica feliz vendo Marieta fazendo macarrão em casa. E quando ele pergunta com quem ela aprendeu, visto que o pai dela, o Giacomo, nunca soube cozinhar, ela responde que aprendeu com a mãe. E Judite sempre por ali desconfiada. Judite também está com um pouco de ciúmes, porque ela diz, mas eu também sei fazer macarrão caseiro. Um pouco de ciúmes. Chiquita pergunta ao senador se ele não se cansa de tanto trabalhar. E ele responde que é para isso que o povo paga o salário dele. E nisso Rosa chega de mala e cuia e diz ao senador que foi para ficar com ele. Coitado do senador. Esse foi o vídeo de hoje. Agradecemos a você que ficou conosco até o final. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito.
Pedimos a sua colaboração para atingirmos nossa meta em 2023, que é de chegar a 10 mil inscritos. Nosso muito obrigado e não esqueça também de condividir, partilhar esse nosso vídeo com outras pessoas para que nós possamos ter muitas e muitas visualizações.